Olá pessoal, bem-vindos ao LaFisi, o canal da Fisiologia do Exercício. Meu nome é Sofia, eu sou estudante de Educação Física na Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista do LaFisi, o laboratório que dá nome a esse canal. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês um artigo sobre os efeitos de se alternar um treinamento de resistência com carga pesada e um treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, na morfologia e na função mecânica do músculo. Esse artigo foi escrito pela Sophie Crarup Hansen e colegas e publicado esse ano, em 2020, pelo Journal of Applied Physiology. Mas antes de começar, já deixe seu like e se inscreve no canal para ajudar a gente. Bom, então como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento de resistência com carga pesada e treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, na função mecânica do músculo e na morfologia da miofibra, ou da célula muscular. O treinamento de resistência com carga pesada já foi comprovado ser muito bom na melhoria da função mecânica e na hipertrofia muscular, mas ele causa um estresse físico muito intenso por ter uma carga alta. Uma outra opção seria o treinamento de resistência com carga leve. Mas, quando em comparação, para atingir os mesmos ganhos do treinamento de resistência com carga pesada, seria necessária uma quantidade muito grande de repetições. Então, como alternativa, criou-se o treinamento de resistência com carga leve e restrição de fluxo sanguíneo. Existem várias formas de fazer essa restrição de fluxo sanguíneo. No presente estudo, foi utilizada uma braçadeira pneumática nos membros inferiores, similar à imagem que vocês podem ver. Essa restrição vai causar uma falta de oxigenação na fibra, gerando o mesmo nível de estresse que o treinamento de resistência com carga pesada. Mas, diferentemente, esse estresse não vai ser físico. Uma coisa que ainda não foi estudada é se a combinação entre o treinamento de resistência com carga pesada e o treinamento de resistência com carga leve e restrição de fluxo sanguíneo geraria ganhos similares ou superiores em comparação ao treinamento de resistência com carga pesada sozinho. Outra questão apontada pelos autores é a relação entre a hipertrofia muscular e a capacidade de transcrição dos núcleos da fibra. Essa relação pode ser tanto linear quanto não linear. Ela é linear quando se relaciona o tamanho dessa fibra com o número de núcleos que ela tem, e ela é não linear quando se relaciona o tamanho da fibra com o tamanho do domínio nuclear. Mas o que é domínio nuclear? Cada núcleo tem uma área do citoplasma e organelas pelo qual é responsável, e a gente chama essa área de domínio nuclear. A pergunta feita é se essa relação se mantém com o treinamento ou não. O último ponto abordado foram as células satélite. Elas são células encontradas na periferia da fibra muscular. Elas são responsáveis pelo crescimento pós-natal, pelo reparo de lesões no músculo e pela plasticidade hipertrófica. Quando há um estímulo, elas começam a se multiplicar e a se juntar, ou entre si, para formar novas fibras musculares, ou com as fibras musculares já existentes, para causar hipertrofia. Por causa da função de plasticidade hipertrófica das células satélite, a pergunta que os autores fizeram é se a hipertrofia muscular causaria também um aumento no número dessas células. Bom, então o objetivo dos autores foi avaliar a combinação do treinamento de resistência com carga pesada e o treinamento de resistência com carga leve e restrição de fluxo sanguíneo, em relação ao treinamento de resistência com carga pesada sozinho. Isso analisando a força muscular, o tamanho da fibra, o número das células satélite e o conteúdo mionucleico. A hipótese dos autores é que a combinação dos treinamentos geraria ganhos superiores em relação ao treinamento de resistência com carga pesada sozinho, em todos os aspectos. Para o estudo, tiveram 18 voluntários, 13 homens e 5 mulheres, com idade média de 23 anos, todos os 18 sendo ativos e sem lesões. Esses voluntários, então, foram distribuídos em 2 grupos de 9 pessoas, em que um grupo fez o treinamento combinado
e o outro fez o treinamento de resistência com carga pesada sozinho. Foi feita uma biópsia do vaso lateral, antes e depois da intervenção, para avaliar as características morfológicas, tratada pela técnica da imunohistoquímica. Essa técnica consiste na utilização de anticorpos para a diferenciação de conteúdos celulares. Como vocês podem ver na imagem, existe um primeiro anticorpo que se relaciona com o conteúdo a ser diferenciado e um segundo anticorpo que se relaciona com a enzima que dará cor e fará a diferenciação. Em um humano, existem mais de um tipo de fibra muscular, o tipo 1 e o tipo 2. As fibras do tipo 1 são oxidativas, com maior resistência à fadiga e com contração lenta. Já as fibras do tipo 2 têm um metabolismo mais anaeróbico, sendo de contração rápida e tendo mais força, mas menor resistência à fadiga. Para diferenciá-las, o presente estudo utilizou anticorpos contra a miosina rápida, mas também foram utilizados anticorpos contra laminina para a identificação da lâmina basal, PAX7 para a identificação da célula satélite e DAP para a diferenciação do DNA. Foi feito também um teste de força máxima pré e pós-intervenção. Esse teste foi feito com a extensão do joelho, ou seja, testou a força do quadríceps especificamente. Ele também foi utilizado para determinar a carga de uma repetição máxima dos voluntários, ou um RM. O treinamento foi progressivo para ambos os grupos. Foram feitas 6 semanas com 4 sessões por semana, exceto a última semana em que foram feitas apenas 2 sessões. O grupo referente ao treinamento convencional fez as 6 semanas de treinamento de resistência com carga pesada, enquanto o grupo com treinamento combinado alternou em blocos, ou seja, nas semanas 1, 3 e 5 fez treinamento de resistência com carga leve e restrição de fluxo sanguíneo, enquanto nas semanas 2, 4 e 6 acompanharam o grupo do treinamento convencional, do treinamento de resistência com carga pesada. Para determinar a progressão do treinamento, foi feita a tabela que vocês podem ver. Nas semanas em que os 2 grupos fizeram treinamentos distintos, o grupo do treinamento combinado teve maior número de repetições, menor carga, mas maior volume. Nas semanas em que os 2 grupos fizeram o mesmo tipo de treinamento, ou seja, o treinamento de resistência com carga pesada, a carga e o volume de ambos foi semelhante, porém as repetições foram levemente superiores no grupo do treinamento combinado. Já considerando a intervenção inteira, o grupo com o treinamento combinado teve maior volume, apesar de menor carga. No teste de força muscular máxima, ambos os grupos tiveram um aumento similar. O aumento do treinamento convencional foi compatível com outros estudos que fizeram treinamentos de maior duração, o que deu validade para o presente estudo. Então, sabe-se que a combinação dos treinamentos pode ser utilizada sem perda nos ganhos da força muscular. Para analisar se houve aumento no número de células de um tipo de fibra muscular em relação ao outro, o estudo analisou a composição celular das biópsias, mas ela não se alterou em nenhum dos grupos. Já a hipertrofia dessas células foi analisada pela área da secção transversal. Nesse sentido, as fibras do tipo 2 tiveram um aumento da área similar entre os 2 grupos. Porém, nas fibras do tipo 1, essa área aumentou apenas no grupo com treinamento convencional. Considerando a área média dos 2 tipos de fibra, pode-se observar apenas um aumento no grupo com treinamento de resistência com carga pesada sozinho. Esse aumento foi consistente com outros estudos que fizeram treinamentos de maior duração. Porém, em outros estudos foi observado um aumento também no grupo com combinação de treinamentos. Então, a hipótese que os autores tiveram é que seria necessária uma maior duração do treinamento, para que fosse observado um crescimento também nas fibras do tipo 1 do grupo de combinação de treinamentos. Mas, considerando apenas o presente estudo,
a combinação de treinamentos poderia ser utilizado sem perda apenas na hipertrofia de fibras do tipo 2. Em relação às células satélite, houve um aumento substancial nas células relacionadas a fibras do tipo 1 em ambos os grupos. Porém, esse aumento só teve relevância estatística no grupo do treinamento convencional. Já as células relacionadas a fibras do tipo 2 não tiveram alteração em nenhum dos grupos. Como, avaliando outros estudos, houve sim um aumento nas células satélites relacionadas a fibras do tipo 1 com a combinação de treinamentos, os autores vieram com a hipótese de que seria necessária uma maior frequência no treinamento com restrição de fluxo. Para obter respostas sobre a relação entre o conteúdo mionuclear e a hipertrofia muscular, foi analisado o número de núcleos e o tamanho do domínio nuclear pré e pós-intervenção. Porém, apesar de conseguir ser observado um aumento na eficiência de transcrição, não houve alteração em nenhum dos dois parâmetros. A hipótese criada é que, como o aumento tanto no número de núcleos quanto no tamanho do domínio nuclear é relativo à hipertrofia, foi difícil detectá-lo, pois a hipertrofia presente no estudo foi de apenas 10%. Então, para maiores respostas dessa relação entre a hipertrofia muscular e o conteúdo nuclear, foi feita uma nova análise que agrupou as biópsias não pelos grupos da intervenção, mas pelos diferentes tamanhos das fibras. Foi separados 3 grupos, de fibras grandes, médias e pequenas. Nessa análise, foi observado que existem mais núcleos em fibras maiores. O domínio nuclear se relaciona da mesma maneira. Quanto maior a fibra, maior esse domínio. Ou seja, o conteúdo nuclear é regulado pelo tamanho da fibra. E quanto maior essa, maior é o número de núcleos e maior é o tamanho do domínio nuclear. Com essa análise ainda, pode-se observar que essa é uma relação que se mantém com o treinamento. Para finalizar, a conclusão geral do estudo é que o treinamento de resistência com carga pesada, combinado em blocos alternados, com treinamento de resistência com carga leve e restrição de fluxo sanguíneo, pode gerar aumentos equivalentes ao treinamento de resistência com carga pesada sozinho, na força muscular e na hipertrofia de fibras do tipo 2. Essa conclusão ainda refuta a hipótese dos autores. A combinação dos treinamentos não gera um ganho superior, mas sim similar. A consequência prática disso é que, caso se esteja buscando um aumento na força muscular e uma hipertrofia apenas em células do tipo 2, a combinação do treinamento de resistência com carga pesada e o treinamento de resistência com carga leve e restrição de fluxo sanguíneo pode ser muito bem utilizada para reduzir o estresse físico do praticante. Então é isso, pessoal! Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. E não se esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos algo novo. Até a próxima!